levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos contentes de poder estar com você. Falamos de algumas coisas que sei que deixou algumas pessoas chateadas. Fazemos de tudo para medir nossas palavras de maneira que sejam menos pesadas, vamos dizer assim. Mas sentimos que temos que nos levantar pela verdade. Temos que declarar a verdade com o espírito certo e com a atitude correta, com o espírito correto. E eu repito, mas se alguém não se levantar pela fé, depois de um tempo ninguém mais vai se levantar pela fé e ela se perde. Vamos ler outra vez, por favor, versículo 28, por favor. A uns estabeleceu Deus na igreja. Homens ou denominações religiosas não estabelecem. Isso é algo que só Deus faz. Primeiro, apóstolos. Apóstolos chamados por Deus colocam a igreja na linha por causa da mensagem especial que Deus deu a eles. Em segundo lugar, profetas. É para envolver evangelistas também, assim como o mestre envolve pastores. Profetas na nova aliança têm a mesma função da antiga, com uma exceção. Os apóstolos tomaram seu lugar no sentido de liderança. Isso também é o ofício do profeta. Em terceiro lugar, mestres, os que explicam a palavra. Milagres, fala de um dom específico do Espírito. Dons de curar. Exemplos dos dons do Espírito que devem operar no ministério. Socorros, se refere a todo tipo de socorro ou ajuda que Deus estabelece na igreja. Governos, aqueles que querem levar a igreja estreitamente no governo de Deus com suas várias funções. Agora a parte que não discutimos. Variedades, muitas línguas diferentes, mas desconhecidas por quem fala e pelo que escuta. De línguas, o dom que exige interpretação. Você pode ler tudo isso aqui e se perguntar, quando o Senhor fala de socorros e governos e ele deixa os dons de cura e de milagres e por aí vai, agora ele volta a falar dos dons vocais, como diversidades de línguas. E por que o Espírito Santo fez dessa maneira, hein? Já disse isso em programas passados, que acho que no versículo 28 aqui, acho que existe os primeiros 3 dons que Paulo menciona como apóstolos, profetas e mestres são ofícios, chamamos de dons de ofício. Paulo se refere a eles em Efésios 4, versículo 11. Em Efésios 4:11 ele fala de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Mas aqui Paulo só menciona 3. E acho que o que Paulo quer dizer, no meu entendimento, é que ele nomeou esses 3 como apóstolos. Especificamente ele disse, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. E ele não disse em quarto milagres e assim em quinto curas, em sexto ajudas e por aí vai. Creio que ele fez isso porque ele estava distinguindo, bem no versículo 28, que existe uma diferença entre as 3 coisas que ele mencionou. São dons de ofício e depois disso, estes são dons que fluem, operam através de pessoas, mas não são o que chamamos de dons de ofício, não necessariamente como ofício de profeta. Não é a mesma coisa do dom de ofício como Paulo mencionou em Efésios capítulo 4, que são dons mais vistos no público, são verbais, no sentido de que Deus chamou os 5 ministérios para edificar o corpo e equipar o corpo.
E o resto deles, como milagres, dons de cura, socorros, diversidade de línguas também, são dons, mas não estão, eu não creio que são do mesmo nível como os primeiros três aqui. Verdade, é uma distinção entre os dons de ofício, eles são permanentes ou para a vida inteira, ao invés de algo temporário e espontâneo como os outros dons. Eu creio que todos são para a vida inteira. Eu creio que o Espírito Santo quis que Paulo fizesse dessa maneira. Como o Bob falou, ele está correto, mas é para mostrar que todos esses dons são necessários. Todas essas coisas são necessárias. Podemos pensar, eu tenho isso e isso e não preciso de línguas. Muitas igrejas dizem isso hoje em dia. Não precisamos de línguas. Excelente observação, porque alguns podem se perguntar, e você até mencionou, acredito que foi no programa de semana passada, em um dos programas, você leu comentários e os comentaristas disseram por que Paulo só mencionou esses? E a conclusão deles foi: não sabemos, temos que chegar à mesma conclusão, senão eu sei e sinto que o irmão Dave até mencionou isso também. Os primeiros três são dons de ofício, sinto que são mais importantes ou são mais permanentes, poderosos e influentes, mas os outros são mais espontâneos e, ao mesmo tempo, como você mesmo mencionou, Paulo menciona eles porque todos eles são necessários. E ainda que não acredito que Paulo está colocando diversidade de línguas no mesmo nível de um apóstolo, mas ele está mostrando que eles são dados por Deus e são necessários no corpo. É uma tolice quando hoje em dia nós dizemos assim, que não precisamos de línguas. Por que não falar que não necessitamos de governos e socorro e de mestres ou de contribuintes, de apóstolos? E alguns dizem isso. É o que dizem. Então, creio que o Espírito Santo fez o apóstolo. Eu sei que foi assim. Entendendo hoje em dia, isso aí já é outra história. Mas sei que o Espírito Santo inspirou ele para dizer da maneira como ele queria que fosse escrito e dito. E todas essas coisas são importantes. Todas elas. Se você notar, ele começa o capítulo com os 9 dons. E depois, no meio do capítulo, ele fala do corpo de Cristo, identifica os 3 ofícios e depois resume esses outros dons. E no próximo capítulo, ele já começa falando: ainda que eu falasse com a língua dos homens. Olha aí, línguas dos homens. E aí ele passa para o capítulo 14, que é uma outra explicação. Ele está tentando aqui nos fazer entender que existe grandes coisas que ele quer que a gente saiba sobre a igreja. E ele quer explicar aqui, e como você mencionou várias vezes, irmão Bob, Efésios 4:11, ele escreveu e identifica os 5 ministérios ali. Mas estou interessado em ver como você vai agora, irmão Swagger, saltar do capítulo 12 para o capítulo 13. Sobre o amor? Saindo aqui agora, né, que o foco está no envolvimento dele na obra espiritual da igreja. Os ofícios, os dons, o mover do Espírito, a unção sobre as pessoas e depois ele pula para outro tópico. Não vamos discutir isso não, Dr. Gray, nós já discutimos isso. Nós sabemos que tudo na palavra de Deus é para um propósito divino. Está na palavra de Deus e tal. Se não entendemos, não quer dizer que falamos algo errado. Quer dizer que nós não temos a habilidade, o entendimento correto agora. Mas olha, pula para o versículo 29, a não ser que alguém tenha outra coisa a dizer do que já discutimos aqui. Porque eu creio que foi no último domingo de manhã, alguém falou em línguas na igreja e veio uma interpretação também. E, sinceramente, eu fui muito abençoado. Às vezes nós temos alguns que interpretam na carne, mas entre as coisas que falaram na interpretação foi que o chofar está tocando, glória a Deus. Isso quer dizer que o muro de Jericó vai cair e a vitória será nossa. Mas nós não
Nós cometemos o erro porque falta entendimento em algumas áreas para nós, nossas visões pessoais foram distorcidas quando deixamos de lado a palavra de Deus. E não podemos fazer isso, porque este livro, desde Gênesis 1:1 até Apocalipse 22, é a palavra de Deus e foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo e não há erros aqui. Glória a Deus. Versículo 29. Porventura são todos apóstolos ou profetas, são todos mestres ou operadores de milagres? Existem ofícios e dons diferentes, todos são necessários, assim como os órgãos do corpo físico são necessários. Como alguém mencionou isso aqui, quando Paulo falou disso, e sobre certas partes do corpo não sendo óbvio, mas ainda assim, sei que por muito tempo os médicos, os cientistas disseram que as amígdalas não eram necessárias, não sabiam por que elas existiam, mas depois descobriram que é uma armadilha para parar germes e outros problemas. Deus não cometeu erros ao criar o corpo humano. E todos esses dons não são enganos também não. Todos são necessários na igreja. E agradeço a Deus porque todos estão envolvidos em nossa igreja e quero ainda mais. Têm todos dons de curar? A resposta óbvia é não. Falam todos em outras línguas? Paulo aqui não está falando sobre o batismo inicial com o Espírito, que sempre e sem exceção vem acompanhado pela oração em línguas, mas ele está falando do dom de línguas que nem todos têm, ainda que estão batizados no Espírito. Temos que falar um pouco disso porque muita gente fica confusa. Temos que ir para o intervalo e vou terminar meu raciocínio depois. Não perca o próximo programa, por favor.